Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ciências é Fundamental. Eu sou Suzana Seibert, professora de Biologia. Hoje é nossa segunda aula do 7º ano e a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. Bom, talvez vocês estejam se perguntando por que eu tenho que saber dos ciclos biogeoquímicos. Ora, a gente, nós seres humanos e todos os animais viventes precisamos destes componentes aqui para sobreviver, tá? Oxigênio, nem preciso falar nada, né? Necessário, fundamental para nossa respiração. E onde a gente usa eles? Lá dentro das nossas células, lá na mitocôndria, para produzir energia. Nós utilizamos esse oxigênio, então, na nossa respiração celular aeróbia. Esse é o nome, tá? Por quê? Lá dentro da célula, mais especificamente na mitocôndria, a gente vai ter então a transformação desse oxigênio em energia, tá bom? Sem esquecer aí que ele precisa de glicose também. Vocês podem ver que eu coloquei aqui hoje, eu não fiz anotação no quadro, tá bom? Eu coloquei esses esquemas. Vai ficar difícil de vocês olharem no vídeo, mas eu compartilho ele lá na nossa sala de aula, eu sempre anexo ele, tá? Então não se preocupem, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ter o anexo do esqueminha. E também lá no Instagram, Ciências é Fundamental, vai ter eles disponibilizados, tá? Então, quando a gente fala do ciclo do oxigênio, a gente tem que pensar que ele é um ciclo, tá? E um ciclo é uma coisa que é redondo, tá? Então, ele sempre inicia novamente. Então, nós temos coisas que consomem oxigênio e uma coisa que produz oxigênio, tá bom? E aí a gente completa o ciclo, mandando para a atmosfera, absorvendo, mandando e absorvendo. Quem é que manda esse oxigênio para a atmosfera? A fotossíntese, o processo de fotossíntese captura o gás carbônico, e eu já vou estar explicando esses dois ciclos assim um pouco juntos. Então a fotossíntese captura o gás carbônico e elimina oxigênio. É um subproduto, porque o objetivo da planta não é produzir oxigênio para nós. O objetivo dela é produzir compostos orgânicos, produzir glicose, tá? O seu alimento, o alimento dela. Então ela pega esse carbono e estoca nela, tá? No corpo dela para crescer, para reservas de alimento dela, tá bom? Depois a gente volta nisso também. Então, ela absorve gás carbônico, elimina o oxigênio. A gente está falando de oxigênio. Então a fotossíntese manda oxigênio para a atmosfera. E quem absorve, quem tira da atmosfera? Nossa respiração aeróbia, o processo de combustão e decomposição, tá? Que eles vão estar também respirando, os decompositores também, tá? Então aí a gente já entra na nossa próxima parte, o que é a combustão, tá? Combustão é um processo químico, é uma reação química que é a queima, tá? Chama-se queima. Combustão é a queima. Ela libera, então ela vai estar consumindo oxigênio e ela libera gás carbônico e vapor de água, tá? Para que ocorra a combustão, a gente sempre precisa de um combustível. Esse combustível pode ser a vela de uma parafina, pode ser o gás do fogão, pode ser a gasolina do carro, tá? Então a gente tem um combustível sendo queimado e transformado em outras coisas e liberando energia. Pode ser calor, pode ser uma energia que vai movimentar alguma coisa, tá? A energia vai ser transformada. Então aqui, ó, essa combustão, ela vai estar consumindo oxigênio e a gente tem aquele exemplo clássico da vela. Até a gente vai fazer esse experimento, né? A gente coloca a vela, tampa ela, às vezes pode botar num prato com água, né? A água vai subir e vai ocupar o lugar do oxigênio. Mas de qualquer forma, se tu só tampar uma vela com um copo, a chama vai apagar assim que o oxigênio dali de dentro do copo
acabar. Então, ela não tem mais oxigênio para consumir, vai acabar essa reação química, tá? Então, eu coloquei as fórmulas ali da respiração aeróbia, porque a gente precisa saber disso, né? Que é glicose mais oxigênio se transforma em energia e também subprodutos são gás carbônico e água, né? A gente pode ver claramente que quando a gente está se exercitando muito, quanto mais a gente corre, mais a gente sua e mais a gente respira, nossa inspiração fica mais rápida. Por quê? Nós precisamos de mais oxigênio e precisamos também tirar mais esse gás carbônico, obviamente, porque a gente está precisando de mais energia, tá bom? E também a fotossíntese faz o ciclo contrário. Se nós produzimos, né, como subproduto a água e o gás carbônico, a planta usa esses dois para produzir oxigênio. E só que ela produz então glicose, tá? E o lixo, o subproduto que ela não quer, o que sobra dessa reação é o oxigênio, que é muito bom para nós, né? Vamos combinar. Então, o ciclo do carbono aqui, passando, então as plantas vão retirar esse carbono da atmosfera para colocar nos seus corpos, que eu já falei. O objetivo delas é este, não é nos dar oxigênio. E o carbono vai ter esse ciclo, então, de quem absorve da atmosfera, quem é que tira as plantas. São as plantas, gente, sempre lembrem-se que também temos as algas, tá? E algumas bactérias aí, mas são as principais. Porém, as algas contribuem muito para o aporte de oxigênio, tá? Coitadinhas, fazem o trabalho duro e são esquecidas. Mas não vamos esquecer das algas, porque elas contribuem assim, ó. Olha a quantidade de oceano que a gente tem. Maior aporte de oxigênio vem delas, tá bom? Então, elas vão estar soltando, quer dizer, absorvendo este gás carbônico. E quem é que elimina para o ambiente? A combustão, a respiração e a decomposição também, algumas vezes, tá? Mas principalmente, então, a nossa respiração. E também nós temos que chamar atenção para essa combustão, tá? Que não é só aquela queimazinha ali, não. A gente tem aí um aumento da emissão de gás carbônico para a atmosfera, tá? Por quê? Porque a gente tem esse aumento de combustão, dos processos de combustão. Nas fábricas, um aumento de veículos, né, de automóveis queimando aí esses estoques. E aí eu já vou falar disso. Então, o carbono, ele é encontrado na forma de depósitos orgânicos fósseis, que são restos de plantas, seres vivos e animais, que acabaram sendo soterrados, sofreram pressão, todo aquele processo, tá, de formação do petróleo, gás natural, essas reservas, assim, de muito carbono. Porque imagina, as plantas tiram da atmosfera, colocam no seu corpo. Morreu, foi soterrado, ficou lá depositado. A gente pega aquele carbono lá, né, transforma ali em gasolina e outras, né, e joga de novo para a atmosfera. Então, todo esse carbono que foi estocado ao longo de milhões de anos está sendo jogado de novo para a atmosfera. Também temos usinas termoelétricas que queimam muito carvão mineral, tá? E muitas fábricas, muitas indústrias eliminando esse gás carbônico em excesso, tá? Então, já falei dessas principais partes e assim, gente, esse carbono é encontrado na glicose, principalmente, tá? Em todos os compostos orgânicos. Pensa assim, substâncias orgânicas. O que é uma substância orgânica? E o que é uma substância inorgânica? Bem resumidamente, toda substância que possui carbono é orgânica. Com poucas exceções, o próprio gás carbônico é uma exceção, tá? CO2, gás carbônico, não é uma substância orgânica, mas 99% das outras coisas onde vocês encontram um carbono é uma substância orgânica, tá? E aí a gente tem o ciclo do nitrogênio, importantíssimo, tá? Para nossa vida, o ciclo do nitrogênio. E vocês sabem que ele é o gás mais abundante na nossa atmosfera, tá? 78% dos gases
é nitrogênio. Só que a gente não é igual o oxigênio que a gente consegue absorver através da respiração, o nitrogênio não. Então, e ele é fundamental para a nossa vida. Então, como a gente faz para ter nitrogênio nos nossos corpos? Através de bactérias. Então, eu quero ressaltar a grande importância das bactérias, que às vezes elas acabam sendo só lembradas por causa de doenças, né, que causam doenças, que a gente precisa tomar antibióticos, mas não, gente, bactérias aqui, ó, sem elas, a gente simplesmente não existiria, porque elas fazem parte desse ciclo do nitrogênio e são muito, muito importantes, tá? Então, vamos ver como que isso funciona. Então, esse nitrogênio, ele tá na atmosfera, só que a gente não consegue absorver ele. Então, vamos ver como é que acontece esse ciclo. Bactérias, tá? Bactérias encontradas no corpo de plantas chamadas plantas leguminosas, que são da família do feijão, da lentilha. Essas bactérias, elas pegam o nitrogênio do ar, tá? E aí, nesse ciclo, vocês podem encontrar até na internet, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar vários tipos de nitrogênio, nitritos, nitratos, amônia, coisas assim, tá? Nesse momento, a gente não vai entrar em detalhes sobre esses tipos, assim, esses processos que passa o nitrogênio. A gente simplesmente vai saber que ele passa da atmosfera, as bactérias usam ele, tá? No seu metabolismo, elas fixam ele. Esse é o processo, esse é o nome do processo. Fixação de nitrogênio. E elas acabam botando isso para o solo. As plantas absorvem do solo, colocam no seu corpo. Os animais comem as plantas, colocam no seu corpo. Os animais morrem, bactérias decompõem, volta para o solo. Outras bactérias pegam do solo e jogam de volta para a atmosfera. Certo? Então, gente, sim, o solo tem mais bactéria do que outra coisa, tá? Na areia, no solo, muita bactéria mesmo. Então, esse foi o ciclozinho que eu expliquei. Vocês olham lá o desenhozinho para vocês entenderem melhor. Aí, tem um fato, aqui, ó, aqui eu coloquei o esqueminha para vocês que tem, né? Nitritos, nitratos, amônia e vocês não precisam saber desses detalhes agora, só no ensino médio. Uma questão importante é que o nitrogênio ele é muito importante para as plantas se desenvolverem, né? Então, muitas vezes em plantações eles colocam adubos químicos, principalmente, mas orgânicos também, e acabam, com as chuvas, ocorre o lixiviamento, né? As chuvas carregam esses nutrientes e acaba enchendo rios, lagos, o próprio oceano com muito material, muitos nutrientes. E essas bactérias ficam, uhul, quanto nitrogênio! E se proliferam descontroladamente. Tem bactéria demais. E o que acontece num lago? Vamos pegar o exemplo de um lago. Tem tanta bactéria, tá? Que acaba que a água daquele lago fica sem oxigênio, porque elas também respiram, tá? E aí acabam morrendo os outros seres vivos, como peixes e todo o resto da cadeia alimentar, tá? Então, esse enriquecimento dos solos com nutrientes é um grande problema ambiental aí, causando, então, chama-se a eutrofização dos ambientes, tá bom? Então, vamos finalizar com isso, um problema ecológico envolvendo esse assunto, mas lembrando que oxigênio, carbono e nitrogênio são fundamentais para a nossa vida e a gente entender esse ciclo e entender como nós estamos interferindo para pior neles é importante. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Não esquece de curtir e se inscrever, tá bom? Um beijo!